Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Só que dessa vez, novamente, não estamos fazendo uma live, porque estamos chegando em Paris agora. E aí a gente trouxe essas duas lives, né, da semana passada e dessa, para vocês não ficarem sem conteúdos aqui nas segundas-feiras. Então estamos trazendo esse conteúdo. Dessa vez vamos falar sobre a Lynn Alden, uma economista super famosa, super renomada no meio financeiro. Escreveu vários artigos, teses que são compartilhados em diversas mídias sociais aí da parte financeira. E ela tem essa tese de investimento, inclusive escreveu um livro sobre esse assunto, tentando explicar por que todas as moedas fiduciárias, são essas moedas que a gente usa, o dólar, o euro, o real, o ien, todas elas estão destinadas a quebrar. E aí a gente trouxe a tese de investimento dela aqui, explicando um pouco, além de que ela também estava falando nessa entrevista como se proteger de uma possível recessão. E aí a gente está trazendo essa entrevista aqui para que vocês possam conhecer um pouco do trabalho dela, da tese de investimento dela e poder, então, analisar aí para ver se faz sentido para a sua carteira de investimentos. Isso aqui é meio que um complemento, né? Porque na semana passada a gente trouxe a do Peter Schiff, que estava explicando justamente que ele também não acredita nas moedas fiduciárias e que por isso ele preferia comprar o ouro, porque ele odeia o Bitcoin. Já no caso da Lynn, ela gosta tanto do ouro quanto do Bitcoin, mas ela prefere o Bitcoin. E a gente trouxe aqui para mostrar o contraponto para vocês. Beleza? Deixa eu trazer aqui, então, para o slide. Essa moça bonita aí da foto é a Lynn Alden. E aí o tema da nossa live é onde investir para se proteger da grande recessão. Lembrando que eu estou deixando o link da entrevista que ela fez aqui embaixo na descrição para quem quiser assistir. E aí você pode assistir lá em inglês, mas a gente vai traduzir aqui tanto na parte de economia quanto na parte de inglês, para que vocês que não entendem inglês também possam acompanhar e entender o raciocínio lógico. Antes da gente entrar aqui no conteúdo, só pedir para vocês deixarem um like, compartilhar a nossa live, se inscrever aqui no canal. E se você quiser tirar qualquer dúvida, é só mandar aqui embaixo na descrição, que assim que a gente vê, a gente se prontifica a estar respondendo aqui para vocês. Então, voltando aqui, essa aqui é uma consideração sobre a entrevista com Lynn Alden, que é fundadora da Lynn Alden Investment Strategy. Vamos começar, então, explicando um pouco de quem é a Lynn Alden, né? A Lynn Alden é formada e tem mestrado em engenharia elétrica, nada a ver com a parte financeira, assim como eu, né, que sou formado em engenharia de Minas, mas ela sempre trabalhou na parte das finanças das empresas, né, sempre fazendo a parte financeira. E aí, ao atingir a sua liberdade, a sua independência financeira aos 33 anos de idade, ela passou a estudar e escrever sobre o mercado financeiro. E hoje é uma analista independente, já teve diversos textos e teses que foram compartilhados em grandes mídias do mundo financeiro, como eu mencionei, né? A questão do Wall Street Journal, Business Insider, Market Watch, Times Money, Magazine, entre diversas outras revistas que ela está sempre, né, mencionando, sendo mencionada e referenciada, desculpa. E aí ela começa a live destrinchando um pouco das perspectivas econômicas que ela tem para este presente momento, né? E aí essa live ela foi logo após o Bank of America mencionar que eles estavam tirando a tese de que haveria uma recessão pesada para um soft landing, e aí ela começa falando sobre isso, né? O Bank of America alterou sua perspectiva econômica, passando a prever um cenário de pouso suave, né? A tradução do soft landing é justamente esse pouso suave. Em vez de uma recessão severa, isso é consistente com o crescimento do PIB real em torno de 2% ao ano. Então, ela acredita que isso faz sentido, já que isso é condizente com essa questão do Bank of America, né? O PIB está crescendo, então faz sentido que a gente não tenha uma recessão pesada. No entanto, os especialistas observam que uma recessão mais leve ainda é esperada, possivelmente no próximo ano, e destaca a importância de não subestimar os déficits que têm sido ofuscados pela atenção dada às taxas de juros. Quem mencionou isso aqui também foi o Michael Gayed, que falou sobre o mercado imobiliário, o fim do colapso do mercado imobiliário. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser assistir. Mas basicamente lá ele menciona que todo mundo está muito focado em alguns dados e deixando de focar em outros. No caso aqui, ela chama a atenção para a questão de que, novamente, não subestimar a parte dos déficits fiscais que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, que já superou a casa dos 30 trilhões de dólares de dívida. Inclusive, um dado interessante que eu assisti no canal, acho que é Fernando Roxo, se não me engano, que ele é especialista no mercado de opções, e ele mencionou que, somando todas as dívidas que a gente tem no mundo, né, de pessoas, de empresas e do governo, já superam 3 vezes todo o dinheiro gerado em um ano. Ou seja, a gente precisaria de 3 anos só para pagar as dívidas que foram acumuladas durante esse período. Então, essa questão das dívidas, a gente tem que ficar muito atento, porque tem muito dinheiro sendo colocado, injetado dentro da economia. E aí, ela fala um pouco da questão do setor de serviços fortalecidos, também por conta dos déficits e taxas de juros elevadas. O setor de serviços ele tem se mostrado extremamente resiliente, a gente conversou sobre isso na live do Fed,
Também vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser assistir. E aí nessa live ela menciona, na live do Fed eles mencionam justamente a questão do setor de serviços que está extremamente aquecido, que tem que ter uma arrefecida e que está descontrolada a questão da oferta e da demanda. E aí ela menciona que o setor de serviços apresenta um desempenho razoavelmente forte, com certo grau de ironia, visto que está sendo impulsionado por déficits mais altos e também taxas de juros elevadas. Os déficits mais altos é o governo colocando mais dinheiro e mais dinheiro na economia, o que gera maior déficit para o governo, mais maior movimentação dentro da economia. E a taxa de juros elevada é justamente essa questão de aumentou a taxa de juros para controlar a inflação, mas a inflação ainda não está sendo controlada porque o setor de serviços está também bastante resiliente. Essa situação reflete a realidade que as consequências econômicas podem beneficiar alguns setores, está beneficiando o setor de serviço, enquanto prejudica outros, principalmente a questão de manufatura, de commercial real estate, que a gente mencionou na live do Michael Gayed, entre outras áreas que estão sendo muito prejudicadas por conta desse aumento da taxa de juros. O setor de saúde, viagens, restaurantes e outros segmentos estão sendo favorecidos pelas políticas atuais. Essas áreas podem estar sendo sustentadas pelos gastos da população mais rica. Aquela galera que é mais rica, que está aposentada e tal, tem mais dinheiro, eles estão viajando mais, eles estão pagando mais com saúde, né, se medicando mais. E tudo isso está movimentando muito o setor de serviços, pelo menos essa é a posição da Lynn Nordgren. E a gente menciona essa questão aqui do setor, da parte das dívidas, também na live do Ray Dalio, onde ele menciona que a China pode estar para superar os Estados Unidos, porque eles podem acabar utilizando as dívidas que eles compraram americana como uma arma de guerra, isso pode prejudicar muito os Estados Unidos. Vale super a pena você dar uma conferida novamente, o link dessa live está aqui embaixo na descrição, super recomendo a todos que ainda não assistiram. E aí, a questão do déficit da pressão econômica, né? Em 2022, houve uma redução no déficit devido ao aumento de impostos relacionados aos ganhos de capital de 2021. Em 2021, foi feito meio que uma reforma lá nos Estados Unidos para aumentar o imposto sobre ganho de capital, que é quando você compra e vende uma ação, né? Esse lucro que você obteve, pode ser tanto comprando, vendendo, ou vendendo e depois recomprando. Esse ganho aqui teve um imposto maior e aí conseguiram diminuir o déficit lá dos Estados Unidos em 2022, mas isso coincidiu com um declínio nos gastos e uma melhora na arrecadação de impostos, né? Então, eles conseguiram reduzir os impostos por lá, eles conseguiram a dívida por lá. No entanto, atualmente, os déficits estruturais permanecem entre 6% e 8% do PIB, e o aumento das taxas de juros exerce pressão sobre a economia. Hoje, os Estados Unidos, eles gastam tudo o que eles arrecadam, mais um pequeno valor de 6% a 8%. Isso também é impulsionado por conta da taxa de juros. Quando você aumenta a taxa de juros, você tem que pagar mais sobre o dinheiro que você pegou emprestado, que é a sua dívida. Então, se você está pegando mais, você tem que... se a taxa está maior, você tem que pagar mais. Isso está dentro desse conto aqui de 6% a 8%, né, que você está aumentando aí dos seus gastos. Apesar disso, determinados segmentos da economia, como aposentados ricos, continuam a gastar de forma robusta. Eles estão lá, né, fazendo seus serviços, muito também por conta da questão da pandemia. A gente passou uma época de pandemia onde muita gente idosa faleceu e, ao mesmo tempo, as pessoas tiveram que ficar trancadas em casa. Então, esses aposentados que têm bastante dinheiro estão lá curtindo a vida, né? Querem aproveitar antes que chegue a sua hora, estão gastando muito dinheiro e está movimentando bastante a economia. E aí ela entra no tópico de variação na vulnerabilidade setorial. A análise indica que, embora alguns setores possam enfrentar uma recessão, e aqui a gente está falando mais do setor de indústria, do setor de commercial real estate, que é as propriedades comerciais focadas em comércio, as propriedades imobiliárias focadas no comércio, outros podem não ser igualmente afetados. E aqui ela está falando mais da parte de saúde, de viagens, de restaurantes, que tem sido bastante resiliente. A desaceleração industrial e a possibilidade de recessão são vislumbradas para o próximo ano. Mas a expectativa é que a recessão seja moderada. Ela não tem mais aquela perspectiva que a gente estava no começo do ano, de que teremos uma recessão pesada, que os Estados Unidos vai passar por uma grande crise. Não é esse o foco dela, não é esse a tese de investimentos dela neste momento. Mas ela acredita que a gente vai passar por uma leve recessão, e a gente inclusive falou que é esperado, né, o professor Steve Hanke está esperando uma recessão agora no começo, até no caso o primeiro trimestre de 2024. Se você quiser entender um pouco mais porque ele acredita nisso, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição também, para que caso você queira assistir essa live e você não tenha assistido ainda, super recomendo.
A diferença entre uma recessão moderada e uma severa pode ser medida pelo desemprego e pela queda no PIB real, com a intensidade do impacto variando. Nesse caso, o que ela está querendo dizer aqui é que à medida que você aumenta o desemprego, você aumenta o grau de recessão. Como a taxa de desemprego hoje nos Estados Unidos está ali próxima das suas mínimas históricas, isso mostra que possivelmente não teremos uma recessão tão forte assim. Vai ser uma recessão leve, branda. E aí pode ser que aumente um pouco o desemprego, mas ela não espera um aumento tão impactante assim. Outro ponto aqui que ela menciona é a questão do PIB real, né? O PIB real é o quanto o PIB sobe menos o valor nominal, o valor real da inflação. E aí essa diferença aqui é diminuída, porque a inflação tá diminuindo, mas não está diminuindo tão rápido assim, enquanto que o PIB ele não está conseguindo subir tanto. Então, por conta disso, acaba que afeta a questão do PIB lá dos Estados Unidos, o PIB real dos Estados Unidos. E aí ela menciona sobre a diferença entre uma recuperação suave e severa. A distinção entre uma recessão moderada e uma severa reside em métricas como a taxa de desemprego e a queda percentual do PIB real, como a gente acabou de ver. Em uma recuperação moderada, esses indicadores podem não ser tão acentuados quanto uma recessão severa. Então, acabam não aumentando tanto assim. Que normalmente tem um impacto mais profundo e prolongado. Quando a gente tem uma recessão mais severa, como é o caso de 2008, quando 1929, o grande crash lá dos Estados Unidos, o grande crash lá dos Estados Unidos, a gente demora mais tempo para conseguir superar isso, porque, obviamente, o buraco foi bem mais embaixo, né? Acabaram enterrando a população num buraco bem mais fundo. Aí demora mais para conseguir voltar ao topo, mas, obviamente, que ela não está com essa perspectiva mais demorada, né? Ela acredita em algo mais suave. É importante não superestimar as recessões, considerando que a história mostra que elas ocorrem regularmente e nem sempre são catastróficas, como algumas das recessões mais recentes. Isso porque está ainda muito no sangue da população a recessão de 2008, que foi uma grande recessão, e a de 2000, que também foi uma grande recessão, né? Foi o .com, o .com, e a crise imobiliária dos Estados Unidos, que aconteceu por lá. Isso gerou um grande problema lá nos Estados Unidos. A população acha que recessão necessariamente é uma catástrofe. Mas, na verdade, a recessão é só uma parte dos indicadores, não, dos ciclos econômicos, desculpa. É uma parte dos ciclos econômicos e é natural de acontecer para enxugar a quantidade de exagero que foi colocado na economia. É um processo simples, não muito problemático, tranquilo, por assim dizer. Então não é algo tão pesado, tão catastrófico feito foram as últimas crises. Falando em ciclos econômicos, a gente tem vídeo aqui no canal onde a gente explica os 4 ciclos econômicos, cada um em detalhes e como investir em cada um. Se você quiser, vou pedir para colocar o link aqui embaixo também na descrição desse vídeo. Continuando aqui, deixa eu só beber um gole d'água. Crescimento do déficit da dívida dos Estados Unidos e a redução do rating que aconteceu por conta da Fitch. O crescimento do déficit fiscal nos Estados Unidos tem sido mencionado como uma preocupação significativa. Esse aumento do déficit foi apontado como um dos aumentos da redução do rating de crédito do país por agências como a Fitch, que reduziu lá de AAA para o AA+, né? AAA para AA+. Essa redução representa um aumento da percepção de risco lá nos Estados Unidos, que necessariamente culmina em ter-se que pagar mais pelas suas taxas de juros para os empréstimos que são feitos, né? Os títulos que são pegos. Vamos supor assim, aqui no Brasil a gente tem Selic, prefixado, o ANTNB, né, que é o IPCA+. Quando você coloca esses títulos no mercado e a pessoa compra, está emprestando dinheiro para o governo. Então, esses títulos acabam tendo que pagar mais por conta dessa redução, o aumento no risco, redução do rating que foi colocado lá nos Estados Unidos. A justificativa para essa redução de rating inclui não apenas o déficit em expansão, né, o aumento da dívida pública lá dos Estados Unidos, mas também preocupações sobre a deterioração da governança, né, o problema da polarização, Trump versus Biden, esquerda versus direita, tudo isso gera maior risco da deterioração da parte de governança lá dos Estados Unidos, né, maior incerteza dentro da economia. E aí, quais são os possíveis efeitos nos custos de empréstimos a curto prazo? Como eu expliquei para vocês, quando você reduz o rating, aumenta o quanto você tem que pagar na sua dívida, né, naquele dinheiro que você pega emprestado. A questão levantada é se essa redução do rating de crédito terá impacto nos custos de empréstimos a curto prazo. A visão predominante é que não haverá um aumento significativo nos custos de empréstimos para todos. Basicamente, a Lean não acredita que a gente vai ter um aumento do custo do empréstimo para todo mundo. Vai ter alguns setores, algumas áreas específicas que podem sim
ter que pagar mais sobre a sua renda fixa, né, sobre os títulos que vão emitir, mas não todo mundo que vai sofrer essas consequências. Isso ocorre porque a avaliação de crédito da FIT pode não ter um impacto direto na percepção dos operadores de mercado de títulos do governo dos Estados Unidos. Então, a agência de risco está aumentando a incerteza, o grau de incerteza sobre os Estados Unidos. Mas os investidores podem perceber isso como de fato verdade ou não. Pode perceber isso como verídico ou não. Então, dependendo de se eles vão ou não perceber, se os agentes de mercado, eu, você, todo mundo que empresta dinheiro, que compraria aquele título, perceber aquilo como mais arriscado, a gente vai cobrar mais, se não, a gente cobra a mesma coisa. Então, por conta disso, depende aí de como essas pessoas vão entender isso. Muitos operadores podem não alterar suas opiniões com base somente nessa classificação. Algumas pessoas podem acabar querendo ter outros tipos de dados que não somente estes, para poder tomar sua decisão e avaliar se de fato eles querem confiar no governo dos Estados Unidos, que vão pagar suas dívidas. Basicamente é isso que ela está mencionando. Sim, então aqui adiante, a próxima parte aqui que ela fala é sobre o efeito da redução no rating para os investidores, né? O que é que os investidores vão sentir com essa redução? A preocupação com a redução do rating está relacionada principalmente a investidores com posições alavancadas ou fundo de títulos alavancados. Então, quando você é um investidor e está alavancado, você acaba sofrendo muito mais, porque você tem uma dívida, um empréstimo ali, que você acaba pegando com a corretora, com o banco, depende de onde você está investindo. E, obviamente, se aumenta a taxa de juros, você tem que pagar mais para aquela dívida, fica mais caro manter essa posição alavancada. Isso serve tanto para os investidores quanto fundos de títulos lá que podem comprar títulos alavancados. Para esses investidores, mesmo uma pequena mudança na clareza sobre quando os títulos serão resgatados pode ter um impacto maior, tornando a questão mais relevante. Isso ressalta a importância do aspecto temporal e da certeza dos pagamentos para determinados tipos de investidores. Alguns tipos de investidores, principalmente aqueles que estão mais avançados, né, mais para se aposentar ou já aposentados, eles não têm mais tanto tempo, então eles precisam do cupom, eles precisam do pagamento para poder manter o seu estilo de vida. E aí isso acaba mudando aí, modificando aí a forma como eles percebem o título e acaba impactando a questão dos investidores com um determinado título. A redução de rating, embora possa não ter implicações imediatas, é vista como um sinal de desafios subjacentes e tendências futuras. Reflete a crescente percepção da insustentabilidade fiscal do governo e potencialmente sinaliza que a governança e a capacidade de lidar com as questões fiscais estão em declínio. Isso a gente pôde ver agora acho que foi 2022, se não me falha a memória, que teve a Câmara, né, elegendo lá eu esqueci o nome do rapaz, mas tem um rapaz que é mais de direita, que ficou no poder lá na Câmara, e ele teve que permitir que os Estados Unidos, não, na verdade foi agora em maio, que ele teve que permitir que os Estados Unidos pudesse pegar mais dívida, né, aumentar o seu teto de dívida, e aí para isso ele teve, com contraparte do governo, a ideia dele era reduzir o custo fiscal, mas aí ele não conseguiu ter esse objetivo, ele acabou tendo que aceitar algumas coisas meio que intermediárias, onde continuou se gastando mais, mas ao mesmo tempo não tanto quanto o Biden queria, né? Então cada um teve que ceder um pouco aqui. Mas isso é só uma exemplificação de como a gente não está, o governo dos Estados Unidos não estão conseguindo lidar com essa questão dos déficits fiscais, estão sempre aí deteriorando a questão dos déficits fiscais por lá. Isso pode indicar que, à medida que o déficit aumenta e a capacidade de financiamento enfrenta a incerteza, né? Se você não sabe se vai conseguir ser financiado ou não, o ambiente econômico e financeiro dos Estados Unidos pode se tornar mais volátil e complexo, o que torna maior incerteza e, portanto, taxa de juros acaba refletindo com um aumento lá do quanto o governo dos Estados Unidos vai ter que pagar para poder se financiar. Inflação como resultado provável de tudo isso que vai acontecer. A insustentabilidade dos níveis de dívida é apontado como um problema cujo resultado provável é a inflação. Acaba colocando muito mais dinheiro no mercado para poder manter as coisas rodando, e isso faz com que haja um aumento da inflação. Quando o país possui dívidas em sua própria moeda, geralmente pode financiar gastos por meio do seu banco central, sem limitações, a menos que as políticas internas conduzam a conflitos. E aqui ela está fazendo referência à questão de que se a sua dívida, né, no caso do Brasil, a dívida em real, e Roberto Campos Neto começa a imprimir dinheiro para poder pagar as dívidas do governo, isso gera mais inflação, porque em vez do governo estar sustentando as suas dívidas por mérito próprio,
seja por aumento de imposto, seja por redução de gastos, e ele está fazendo por impressão de dinheiro, que acaba gerando maior inflação. Então, a questão principal não é o calote em si, mas sim o risco de inflação estrutural ou períodos de inflação futura, onde se estima que em algum momento o governo vai ter que acabar pagando por isso, e aí a inflação no futuro acaba subindo por conta de tudo que está acontecendo. E aí ela fala sobre os desafios com o aumento da dívida e das taxas de juros. A dívida pública dos Estados Unidos tem crescido como percentagem do PIB. Hoje chega na casa, se não me falha a memória, de 150%, alguma coisa assim. Mas esse aumento foi compensado por quedas nas taxas de juros. A dívida foi aumentando, mas a taxa de juros foi caindo, ficou ali próximo de zero por bastante tempo. O desafio futuro é que, mesmo se as taxas de juros não aumentarem, o aumento estrutural da dívida pode não ser mais contrabalanceado por taxa de juros em queda, levando a maiores déficits estruturais. Nesse trecho aqui, ela está fazendo uma alusão à questão de que, beleza, a dívida veio subindo, mas a taxa estava baixa, então todo mundo estava com dívida crescente. Agora estamos no momento em que a taxa de juros subiu um pouco, e isso acaba pressionando o governo do lado de cá. E o medo dela é que esse aumento aqui do lado de cá acabe se tornando tão pesado, tão forte, tão estrutural, que mesmo quando isso aqui reduzir, isso aqui vai estar tão alto que vai continuar fazendo pressão no governo. Isso gera maiores déficits estruturais no futuro. E essa é a maior preocupação da Lin com relação à questão das taxas de juros e das dívidas do governo. E aí ela menciona a questão dos desafios fiscais e falta de ação por parte do governo. A crescente dívida como percentagem do PIB, juntamente com déficits significativos e taxas de juros estruturalmente mais altas, colocam os Estados Unidos em uma situação semelhante a mercados emergentes. É o que a gente passa aqui no Brasil, onde nosso déficit é quase 80% do PIB e a gente tem a taxa de juros aí agora em torno de 13,25%. Isso acaba fazendo muita pressão e é por isso que o Lula vive batendo no Roberto Campos Neto, para poder realmente lidar com essa questão da taxa de juros, porque fica inviável para o governo poder fazer alguma coisa nesse sentido. Os déficits continuarão a aumentar sem ações do Congresso, já que grande parte desses déficits é de natureza estrutural, ligados a programas como Seguridade Social, assistência médica e gastos militares. Seguridade Social, ela está falando aqui do INSS deles, né? A parte de Previdência Social, que pela população estar se envelhecendo, ter mais gente velha do que gente nova trabalhando, acaba não arrecadando tanto assim, o que afeta os aposentados, né? Gera dívida para o governo tem que colocar dinheiro para poder sanar essa parte aqui. A questão de assistências médicas, né? A questão de você estar pagando pela parte de saúde e gastos militares, principalmente com relação à questão da guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, onde os Estados Unidos estão colocando cada vez mais dinheiro e mais equipamento, entre outras coisas, lá na Ucrânia para poder eles conseguirem combater a Rússia. Isso está gerando maiores déficits fiscais para os Estados Unidos. E aqui eu não estou falando se isso é bom, se isso é ruim, se deviam ou não deviam estar fazendo isso, não estou colocando minha opinião, eu estou colocando a opinião da Lin, que isso é um problema para os Estados Unidos, de que eles vão ter que enfrentar os déficits maiores e as consequências disso por conta de estarem ajudando a Ucrânia. E aí cada um toma a sua decisão, se acha isso impactante ou não, se eles deveriam ou não deveriam, não estou entrando nesse mérito. O aumento da dívida levanta questões sobre os benefícios do seguro social, que podem ser submetidos a testes de renda no futuro. E aqui ela está fazendo justamente aquela alusão à coisa que eu acabei de explicar do INSS deles, né, da parte de previdência social, que tem muita gente recebendo, pouca gente contribuindo, e isso aumenta a dívida deles. E aí isso pode fazer em algum momento eles começarem a se perguntar se não tem outras formas deles lidarem com isso. E aí ela fala essa questão das testes de renda no futuro. Isso pode significar que algumas pessoas que esperam receber benefícios de seguridade social, da Previdência, podem ser excluídas, tornando o programa mais problemático a longo prazo. Mais problemático no quesito de ter... Nesse quesito que ela está explicando aqui é o seguinte, ela está partindo da premissa de que no futuro, uma pessoa que recebe já algum bom salário não vai precisar da previdência privada e, portanto, o governo vai excluir da previdência privada. Isso gera injustiça entre um grupo que está lá e o grupo que não está lá. Porque se eu paguei, eu tenho o direito de receber independentemente de quanto eu recebo agora. Então, isso pode gerar um problema a longo prazo. Mas isso é um problema de justiça, né? No quesito de dívida, isso seria melhor para o governo, porque menos pessoas que pagariam, portanto, menor a dívida que fica para o governo arcar.
Além disso, a possibilidade de aumento de impostos como resultado dessas pressões fiscais também é discutido durante essa entrevista. Ela menciona que existe uma grande probabilidade de que o governo vai acabar taxando mais para poder arcar com todas essas despesas que estão sendo colocadas em prática, seja a previdência social, seja os gastos de assistência médica, seja o gasto militar, entre outros gastos. Ela acredita que existe uma forte probabilidade de aumentarem os impostos para poder lidar com todos esses aumentos aqui de gastos. Entrando aqui na questão do impacto internacional e perspectiva de reversão desses déficits, né? Os Estados Unidos atualmente possuem uma posição devedora líquida internacional, e a gente mencionou isso na live do Peter Schiff, onde os Estados Unidos é o maior devedor do mundo. Inclusive, se você somar toda a dívida de todos os países devedores, não dá a dívida dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é mais do que a dívida de todo mundo. O que significa que devem mais a outros países do que outros países devem a ele. Essa situação é estrutural e pode ser revertida por meio de superávites comerciais ou se os ativos americanos tiverem desempenho fraco, enquanto os ativos internacionais forem bem-sucedidos. E aí, se você tem os seus ativos rendendo mais, você consegue gerar mais dinheiro, ou se você tem um superávit comercial, ou seja, você consegue exportar mais do que você importa, isso gera maior ganho para o país, e aí consegue sobrar mais dinheiro lá. E aí eles não devem tanto dinheiro assim, passam a dever menos. Isso aqui é uma forma que eles têm para combater essa questão dos déficits que eles têm por lá. Aí ela fala sobre a questão de inflação e dívida elevada. As perspectivas sobre a inflação estão associadas aos níveis elevados de dívida. Há a crença de que altos níveis de dívidas podem ser inflacionários, mas o impacto real é influenciado por vários fatores, incluindo a estrutura da dívida e as políticas monetárias e fiscais. E aqui é uma discussão que a gente tem no mundo dos investimentos, no mundo da economia, que é a questão de se impressão gera ou não gera mais inflação. E a impressão por si só, ela não gera mais inflação. O que gera inflação é se você coloca esse dinheiro que foi impresso na economia e como você coloca esse dinheiro impresso na economia. Deixa eu dar um exemplo aqui que fica mais concreto. Se eu sou o governo e eu pego $1 trilhão e eu começo a pagar, sei lá, meus senadores, deputados e tudo mais, um valor maior, isso vai gerar inflação, porque eu só estou jogando dinheiro na economia. Já se eu pegar esse dinheiro e botar aqui no meu quarto um monte de saco cheio de nota, não vai gerar inflação, porque ele não está sendo colocado na economia. Então não é a impressão em si, é o que você faz com o dinheiro. E pode haver a consequência, né, de você colocar um dinheiro em um projeto e esse projeto gerar mais dinheiro do que foi colocado, fazendo uma deflação. Então você gera uma inflação hoje para uma deflação futura e acaba se contrabalanceando aqui. E aí no final pode acabar gerando uma deflação ou uma inflação, uma desinflação, né? Uma inflação menor do que a inflação que seria da impressão de moeda. E aí isso daí ela fala que é o impacto real da inflação. E aí ela fala que os fatores que impactam mais a inflação é a estrutura da dívida, que está sendo para gastos e gastos e gastos, e não para projetos que vão desinflacionar a economia, e as políticas monetárias e fiscais, que estão sendo expansionistas e não contracionistas, estão colocando muito dinheiro em vez de retirar a liquidez do mercado. E aí ela fala sobre a questão do Japão, né? Porque lá no Japão eles têm uma dívida extremamente alta, mas eles não têm inflação. Na verdade, eles estavam com uma deflação por vários anos. E aí a comparação com o Japão é feita para entender por que os altos níveis de dívidas não resultaram em inflação significativa lá no Japão. Apesar da alta dívida em relação ao PIB, o Japão não experimentou inflação notável devido a fatores como o superávit comercial, né? O Japão é um dos maiores produtores, né? Eles têm mais exportação do que importação, a acumulação de ativos internacionais e redução da dívida privada. Então, tudo isso faz com que não haja tanta inflação assim acontecendo no Japão. Um outro dado que ela não mencionou, mas é legal que mencionar aqui, é que no Japão a população ele tem o costume de poupar dinheiro. Aqui no Ocidente, Estados Unidos, Brasil, a gente tem a política de receber dinheiro e gastar. Lá nos Estados Unidos é poupar, investir, poupar, investir. E aí, obviamente, acaba impactando como o ciclo econômico vai acontecendo, inclusive a própria inflação, já que a população não acaba gastando tanto dinheiro assim. E aí ela fala sobre as diferenças entre Estados Unidos e Japão. O caso do Japão é considerado uma exceção,
por conta de tudo que ela explicou e desse fator que eu acabei de mencionar, e não uma tendência, não é uma regra. Os Estados Unidos possuem diferenças estruturais, como maiores déficits per capita em saúde e gastos maiores, o que é muito engraçado de saber, porque se o Japão tem uma população mais velha do que os Estados Unidos, em tese, eles deveriam gastar mais com saúde do que os Estados Unidos, mas os Estados Unidos acabam gastando mais por pessoa do que o Japão. Além disso, os Estados Unidos não possuem o mesmo superávit comercial ou acumulação de ativos internacional que o Japão. Como eu acabei de mencionar, e a gente viu isso na live do Peter Schiff, que está aqui embaixo, o link na descrição, os Estados Unidos têm o maior déficit do mundo, né? Somando todos os déficits do mundo, não dá o dos Estados Unidos. E aí ela entra na questão da monetização da dívida e da inflação. A possibilidade dos Estados Unidos continuarem a monetizar a dívida para financiar seus gastos é considerado um fator inflacionário. E aí o que aconteceu, né? Gerou inflação, os Estados Unidos estavam importando a inflação. Só que hoje muita gente não quer comprar a dívida dos Estados Unidos por vários pontos, inclusive a questão da guerra China e Taiwan. China é um dos maiores compradores da dívida americana. Inclusive, eles estão vendendo as suas dívidas, né? A gente mencionou isso numa live de sexta-feira aqui. Pode ser um movimento por conta da guerra, que eles estão se preparando para a guerra, para não ser sancionado, como aconteceu com a Rússia durante a guerra. Mas ponto é, não tem tanta gente agora querendo comprar a dívida americana feito tinha antes. E aí isso pode acabar sendo considerado um fator inflacionário a partir de agora, né? A expansão da base monetária pela monetização da dívida pode levar a um ambiente mais propenso à inflação. E a gente viu essa questão da base monetária na live com o professor Steve Hanks, foi um dos dados econômicos que ele analisou, o mais importante na visão dele. Se vocês quiserem entender mais, está aqui o link na descrição. E quando as perspectivas de inflação no curto prazo são incertas devido a fatores como a possibilidade de uma recessão, que é basicamente o que a gente está vivendo agora, né? A possibilidade de termos recessão, de discutir sobre o assunto. E é essa thumb aqui que vocês vão encontrar a recessão econômica iminente nos Estados Unidos, pois o professor Steve Hanks, que eu mencionei que o link está aqui embaixo na descrição, vale super a pena você estar dando uma assistida por lá. No entanto, a energia é considerada um fator chave a ser observado. A falta de um ciclo significativo de investimentos em energia, e aqui ela está falando mais na parte de petróleo, né? Porque combustíveis fósseis têm sido meio que a menina doente do rolê, né? Do passeio, que ninguém quer ficar perto dela, ninguém quer investir em energia suja. Todo mundo está querendo investir em energia limpa, energia limpa, energia limpa. Isso está gerando um problema, uma pressão inflacionária, porque não houve um aumento da produção enquanto que a oferta cresceu e os investimentos em energias renováveis não foram suficientes. Quer dizer, foram bastante, mas a produção não foi suficiente para contrapor o aumento da demanda. E aí ela está falando que isso pode ficar ainda mais intensificado, especialmente se houver restrições de oferta. E aqui ela está falando de guerra, né? Da Arábia Saudita, da Rússia, estarem cortando as suas produções para poder afetar ainda mais a inflação pelo mundo. O resumo explora as perspectivas sobre inflações e níveis de dívida, discutindo a relação entre dívida e inflação, a comparação com o Japão, as diferenças entre os Estados Unidos e o Japão, o papel da monetização da dívida na inflação e as perspectivas futuras da inflação. E aqui é basicamente um resuminho de toda essa parte da economia que a gente viu até então, que foi da entrevista que ela mencionou. E aí a gente menciona essa questão das energias renováveis e energias sujas nessa live que a gente fez sobre energias, né, com o Rick Rule, sobre o que o Rick Rule pensa sobre economia. Em 2023 ele falou de todas as fontes energéticas terão de ser usadas para poder dar esse aumento da demanda crescente, além de reduzir o preço da energia para que a população mais pobre possa usar também. E ele falou muito dessas questões das commodities. Se você quiser entender mais, link aqui embaixo na descrição. E aí ela entra nessa questão do desemprego versus inflação. A relação entre desemprego e inflação é um tópico de discussão há décadas, especialmente sobre o contexto da teoria da curva de Phillips. E se você não sabe que teoria é essa, basicamente lá está dizendo que quanto maior a empregabilidade das pessoas, mais pessoas estão recebendo dinheiro e, portanto, a economia vai rodar mais, vai haver mais inflação. E aí ela explica, né? Essa teoria sugere uma relação inversa entre dois fatores. Quando a taxa de desemprego cai, a inflação tende a aumentar e vice-versa. Basicamente o que eu estou falando, né? A taxa de desemprego caiu, tem mais gente empregada, inflação sobe. E quando a taxa de desemprego sobe, ou seja, menos gente trabalhando, a inflação cai. Aí ela fala sobre essa teoria aqui.
No entanto, a aplicabilidade dessa relação tem sido frequentemente questionada e é amplamente reconhecido que ela não se mantém de maneira consistente ao longo do tempo e em todas as situações econômicas. Ela está falando aqui que essa teoria, ela nem sempre é verdadeira. A gente acredita que faz lógica ser, mas não existe comprovações suficientes para que possa ser considerado como uma verdade. É por isso que ela fica dentro aí dos campos das teorias. Ainda nessa parte de desemprego versus inflação, ela fala que historicamente a correlação entre desemprego e inflação variou consideravelmente. Em alguns períodos, os dados parecem apoiar a teoria de que uma queda no desemprego resulta no aumento de inflação, enquanto em outros momentos essa relação não se verifica. E é por isso que não se tem dados concretos sobre o assunto. Isso se deve a uma série de fatores complexos que influenciam a dinâmica econômica e aí acabam impactando toda a economia, né? Um fator a ser considerado é a economia global e suas implicações. Em uma economia globalizada, as taxas de desemprego e os níveis de inflação são influenciados por fatores externos, como condições econômicas em outros países, os preços das commodities e as relações comerciais internacionais. Obviamente, se há uma guerra, por exemplo, Rússia e Ucrânia, e aumenta o preço do trigo, isso gera inflação, gera um aumento do preço. Mas não foi por conta do país ou por conta do desemprego nem nada do gênero, foi por conta da guerra. E é justificando a parte de commodities, né? Além disso, tem a questão das condições econômicas em outros países. Se o Brasil está indo mal, ele não consegue comprar ou não consegue produzir, isso gera um desbalanceamento na curva da oferta e produção, né, da oferta e demanda. E isso afeta os preços das coisas que podem subir ou cair, dependendo de como forem as coisas. E também temos a questão das relações comerciais internacionais. Se a Rússia é a maior produtora de petróleo, uma das maiores produtoras de petróleo, e eles não conseguem comercializar o seu petróleo com o mundo, né, vamos supor que ninguém compra, então aumenta a necessidade de você comprar a produção que já está contratada, né, de outros locais. E isso faz com que o preço suba. Obviamente não está sendo respeitado, né? A China e a Índia e alguns outros locais não estão respeitando isso, mas o ponto que eu quero colocar aqui é que as relações comerciais internacionais, né, como os países vão se negociando as suas permissões de venda, de compra, e aí isso vai afetando o preço das coisas, porque gera mais inflação ou menos inflação. Além disso, as mudanças estruturais na economia, como a automação e a tecnologia, podem afetar a relação tradicional entre desemprego e inflação. Obviamente que se a economia, se você está ficando desempregado, mas a empresa está colocando um robô para fazer o que você fazia, diminuiu a demanda e aumentou a oferta. Então, acaba impactando aí como tudo isso vai acontecer na economia, né? E aí isso tudo gera fatores ali que podem influenciar na inflação. E aí eles entram na parte do desemprego lá nos Estados Unidos, né? Os dados mais recentes de desemprego lá nos Estados Unidos mostram uma taxa de 3,5%, ligeiramente abaixo dos meses anteriores. Apesar disso, a correlação entre desemprego e inflação é questionável, considerando fatores globais e o sistema econômico real. Como a gente acabou de ver, pode ser que tenha alguma correlação, pode ser que não. E aí a gente tem que esperar para saber como é que isso tudo vai acontecer. E aí ela menciona a questão do efeito da taxa de juros na inflação. A pergunta sobre como as taxas de juros afetam a inflação é abordada, considerando o exemplo do presidente do Federal Reserve, né, o Fed, o Jerome Powell. As taxas de juros elevadas podem potencialmente influenciar a inflação, mas outros fatores desempenham um papel mais significativo na visão da Lynn O'Brien. Explicando um pouquinho aqui, quando a gente aumenta a taxa de juros, as empresas precisam pagar mais pelas suas dívidas, como a gente mencionou. Se as empresas precisam pagar mais, isso afeta as margens das empresas. E, ao mesmo tempo, o aumento da taxa de juros leva a população a ter menos dinheiro, porque está pagando mais caro em todos os produtos. Isso faz com que eles tenham menos acesso a dinheiro e também afete as margens das empresas. As empresas, para poderem segurar todos esses problemas, o que é que elas fazem? Elas aumentam o preço do seu produto. Aumentando o preço do seu produto, gerou inflação. Então, tem um efeito rebote, né? Em vez da alta da taxa de juros levar a uma redução na inflação, ela leva a um aumento na inflação em alguns casos. E é justamente sobre isso que eles conversam aqui. E aí mencionam sobre a contribuição fiscal para a parte da inflação. A influência da política fiscal na inflação é bem destacada. Eles conversam bastante sobre essa questão, justamente porque, no caso, a Lynn, ela tem essa percepção de que o governo dos Estados Unidos, que a parte fiscal é o governo, né, eles não estão ajudando a parte monetária, que é a parte do Banco Central, de lidar com essa inflação. Mesmo problema que a gente tem aqui no Brasil, onde Lula não ajuda o Roberto Campos Neto,
não só Lula, né? Nenhum outro presidente ajuda o Banco Central. É que o governo ele não tem incentivo para parar de gastar. O incentivo dele é gastar e jogar mais dinheiro na economia para todo mundo ficar feliz e voltar neles de novo. E aí isso gera um problema para a parte monetária, para os bancos centrais, que acabam sendo muito prejudicados e tendo que lutar mais ainda para poder combater a questão da inflação. A redução da inflação é atribuída a uma contração fiscal anterior, enquanto como fatores geopolíticos e a oferta de energia também impactam. Principalmente aqui o preço da commodity do petróleo, né? O preço do petróleo, o barril do petróleo, tinha subido muito e agora voltou a cair. Isso está reduzindo a inflação pelo mundo. E aí, dando sequência aqui, eles conversam sobre a relação entre taxas de juros e inflação. A relação entre a taxa de juros e fontes de criação de dinheiro é explorada, com a consideração de que a inflação atual não é impulsionada por empréstimos bancários, mas sim por outros fatores, como expectativa dos consumidores, que estão com expectativa mais que as coisas vão ficar ainda mais caras, acabam comprando agora, a inflação aumenta agora. Dinâmica de oferta e demanda, né? Tipo, não está conseguindo se produzir tanto, teve choques de ofertas em diversos locais, e a demanda também subiu muito, porque deram muito dinheiro para a população e acabaram consumindo bastante. Custo de produção, que aumentou consideravelmente por conta da inflação generalizada. O câmbio que se deteriorou em muitos locais, inclusive nos Estados Unidos, que subiu e agora voltou a cair. Isso gera um problema inflacionário. Comércio internacional, a parte da balança comercial que não está sendo superavitária, está sendo deficitária. E choques externos de principalmente outros locais, como a questão da Rússia, da China, que está tendo esses choques de oferta atual. E aí, tudo isso é discutido também na nossa live com o Fed, onde eles falam sobre até que ponto a redução da inflação foi por conta do aumento da taxa de juros, né, por conta do Banco Central, ou até por conta de outros motivos. Tudo isso a gente discute em mais detalhes nessa live aqui. Se vocês se interessarem, é só clicar no link aqui embaixo na descrição para assistir. E aí se conversa um pouco sobre as taxas de juros atuais, né? O Fed está atualmente mantendo as taxas de juros em determinado intervalo, que é de 5,25 a 5,50, o que permite algumas elevações moderadas. Eles não podem aumentar mais tanto assim, já está chegando no fim dessa restrição monetária, mas eles ainda conseguem aumentar 0,25 e 0,25 até que as coisas se ajustem. No entanto, com o tempo, o impacto dessas taxas mais altas nas finanças públicas e corporativas pode se tornar mais evidente. E ela fala nesse quesito porque muitas empresas conseguiram se refinanciar em 2021, 2022 e ainda não precisaram pegar refinanciamento com essas taxas de juros mais altas. Então, isso não afetou ainda todas as empresas na sua completa extensão. Se isso se persistir por mais tempo, é provável que a gente venha ver nos próximos refinanciamentos um maior pagamento dessa dívida e, portanto, afetando as margens, como eu expliquei agora há pouco. As consequências das taxas de juros mais altas não são imediatas, mas sim defasadas no tempo. Porque, como eu expliquei, demora um tempo para as empresas se refinanciar, conseguir, quer dizer, precisar pegar mais dinheiro, e aí isso não afeta na hora a economia. Isso significa que mesmo se o Fed não aumentar as taxas no momento, os efeitos dos aumentos anteriores continuarão a ser sentidos à medida que o financiamento de dívida pública e corporativa ocorrer a taxas mais altas. À medida que o governo e as empresas forem precisando de refinanciamento e pegar esses empréstimos a uma taxa de juros maior, isso vai afetar ainda mais as margens, né? No caso do governo não é uma margem, mas vai afetar a dívida pública, e isso vai gerar problemas que ainda não são sentidos hoje, só vão ser sentidos daqui a algum tempo, quando de fato essas coisas se concretizarem, né? E aí, seguindo então aqui adiante, eles conversam um pouco sobre as perspectivas de mercado, né? As ações do Fed têm implicações em vários mercados, incluindo ações e títulos. Quando o Fed aumenta a taxa de juros, as ações normalmente caem e os títulos começam a pagar mais, que também afeta as ações, né? Pessoas correm de ações para a renda fixa porque está pagando mais. É o que a gente vive aqui no Brasil, por exemplo. A expectativa de taxas de juros mais altas podem influenciar a confiança dos investidores e a volatilidade nos mercados financeiros. Então, se a taxa de juros começa a subir muito, isso pode gerar uma desconfiança do mercado aí com relação à dívida do governo, se eles vão conseguir pagar isso e tal, e isso gera maior volatilidade dentro dos ativos, principalmente as ações, que acabam sofrendo mais com tudo isso. E aí ela fala que o mercado está bifurcado, né? O mercado financeiro atual parece estar dividido em diferentes segmentos.
Enquanto muitas ações têm preços razoáveis e um desempenho positivo esse ano, algumas ações de tecnologia, principalmente aqui as Big Techs, de grande capitalização com valorações elevadas estão em risco. Lean expressa preocupações com setores que foram excessivamente comprados, principalmente aqui as Big Techs, e onde a valorização das ações foi mais notável do que a expansão dos lucros. E aqui ela está falando principalmente da NVIDIA. Só que no momento que eu estou gravando essa live, para ser preciso, a NVIDIA acabou de reportar lucro e teve um crescimento aí de 860%, coisa que ela não tinha acesso, né? Porque essa entrevista aqui foi alguns dias atrás. Então, ela não tinha esse conhecimento, mas ela está preocupada por conta dessa questão da NVIDIA, de ter subido e ido a patamares exorbitantes, sem necessariamente comprovar lucro, só para dizer que vai ter lucro por conta da inteligência artificial. Isso gerava preocupação para ela. E eles acabaram de apresentar um guidance ainda mais forte para o próximo trimestre, e isso fez com que, novamente, a população, né, os investidores, acabassem aí tomando posições, vamos dizer assim, mais alavancadas, mais comprando a empresa por um preço maior, mais elevado, tomando um risco maior, aceitando menos desaforo, feito a gente fala aqui no mercado financeiro. E aí ela fala sobre os riscos para ações de tecnologia, né? Essas ações de tecnologia estão mais suscetíveis a uma correção, especialmente se o mercado perceber uma nova fase de inflação moderada. Na percepção dela, se a inflação voltar a subir, a tendência é que os investidores venham a perceber que essas ações de tecnologia estão muito caras, supervalorizadas, ao mesmo tempo que o governo está pagando taxas de juros grandes ali no seu título do governo. Então, pode ser que a gente venha a ver uma queda, uma correção das empresas, uma movimentação mais para a renda fixa americana. Se os preços de energias pararem de cair e se os déficits fiscais estruturais continuarem, o mercado pode enfrentar uma situação em que as altas taxas de juros exigiriam uma reavaliação das avaliações dessas ações. Basicamente, o que ela está dizendo aqui é que na hora que estava a entrevista, o mercado de commodities, principalmente petróleo, estava caindo, mas hoje a gente já vê que ele está subindo de novo, está beirando ali a casa dos $80. Então, isso já era um problema na visão dela que geraria maior inflação. Ao mesmo tempo, a questão do déficit fiscal, que não está sob controle. Então, por conta disso, maior gasto público, maior injeção de dinheiro na economia, também gera maior inflação. Tudo isso iria exigir uma reavaliação das empresas que poderiam causar uma correção, uma queda das empresas das Big Techs. E aí ela fala sobre desempenho em épocas de recessão. Em certos casos, mesmo durante uma recessão, os mercados podem não sofrer uma correção dramática. Obviamente, não é porque está em recessão que as empresas têm que cair 30%, 40%, 50%. Como eu disse, a recessão é uma fase normal de um ciclo econômico só para enxugar os excessos da economia e aí ficar os melhores dos melhores nesse ciclo. E aí o que ela está fazendo uma alusão é que justamente é isso, né? Que não necessariamente precisa ter uma correção grande para poder a gente até passar por uma recessão. Isso pode ocorrer quando há inflação moderada, que a tese dela é que iremos ter uma inflação moderada, mas a confiança do mercado ainda é mantida, resultando em retornos nominais menos negativos ou até mesmo positivos em alguns setores. Basicamente, ela acredita que a gente vai ter uma inflação moderada e ela estava justamente falando isso na correção do último slide, mas a confiança do mercado ainda está mantida, então eles conseguem ver que no futuro essa inflação tende a cair. Se a gente se mantiver numa inflação moderada por um período muito longo, os investidores vão ver que, de fato, a gente não tende a voltar para a casa dos 2%, que o Fed não vai conseguir. Isso pode fazer com que alguns setores despenquem, mas se a inflação começar a cair e chegar ali próximo dos 2%, eles verem que o Fed está conseguindo lutar contra a inflação, a tendência é que o mercado mantenha essa confiança no Banco Central americano e, portanto, não tem por que as ações, né, as empresas caírem tanto assim ao ponto de chegar a cair 30%, 40%, 50%. E aí ela menciona quais são os setores atraentes na visão dela, né? O setor de energia é um deles. Apesar de uma potencial recessão devido ao nível de preço atual, que já reflete condições recessivas, na visão dela, as commodities energéticas, né, principalmente aqui petróleo, já estão processando ali, já estão considerando que teremos uma recessão, já estão a preços de recessão. O setor de saúde é outro, com o autor mencionando, no caso a Lynn Aubrey mencionando que, embora haja riscos regulatórios a serem considerados, né, porque o setor de saúde pode ser que se adicione mais leis e tudo mais, o setor está razoavelmente precificando
e orientando para o valor. Então, realmente já estão considerando todas as hipóteses aí no seu preço, aceita mais desaforo, dá um preço mais barato, um valuation mais barato. Além disso, títulos do governo, que é chamado de T-bills, né, que são as Treasury Bills, são considerados atraentes para investidores que procuram a renda fixa. Lin também menciona seu otimismo contínuo em relação ao ouro e ao Bitcoin, que é justamente a questão das moedas que ela acredita que, por serem mais... por existir um limite, né, não serem infinitas, elas são melhores do que as moedas fiduciárias, que é simplesmente apertar alguns botões e você consegue imprimir, injetar mais dinheiro na economia. Existe um teto, uma escassez, e isso faz com que essas moedas, né, o ouro e o Bitcoin, sejam as melhores na percepção da Lin. E aí ela fala sobre essa questão do setor de energia, né? Os preços do petróleo já estão em níveis mais recessivos, devido a uma combinação de demanda moderada e melhorias na oferta. Embora o setor de energia possa ser afetado em certa medida, ele poderia resistir melhor do que o esperado nos próximos 12 meses. E à medida que surgimos de uma possível recessão, a falta de investimentos em expansão da oferta pode levar a restrições na oferta do futuro. Basicamente, ela acredita que, mesmo que a gente passe por uma recessão, o setor de petróleo não tende a ter um prejuízo muito grande, um problema muito grande, porque ainda teremos uma demanda relativamente forte. E no momento que a gente sair da recessão, que voltar o aumento da demanda, não vai ter uma oferta boa ou grande o suficiente de produção de petróleo e, portanto, a tendência é que as empresas petrolíferas acabem lucrando consideravelmente por conta disso. Com isso, a gente chega aqui ao fim da nossa apresentação. Deixa eu voltar a tela para mim. Um resumo aqui de tudo que a gente falou hoje, né? A gente conversou bastante sobre a questão da economia americana e está se mostrando um pouco mais resiliente, principalmente no setor do serviço, muito devido aos aposentados. A galera mais rica está gastando muito dinheiro, né, e mantendo o seu estilo de vida, mas que a população está relativamente bastante endividada, o governo está com problemas fiscais bastante preocupantes e os investidores podem acabar percebendo tudo isso com uma certa cautela, um certo problema, principalmente se a inflação se manter persistente e o Fed não conseguir reduzir a sua taxa de juros ou reduzir a sua inflação para a casa dos 2%. Tudo isso pode acabar impactando como os investidores veem a economia americana, isso afetando ainda mais os investimentos futuros. Como maior tese de investimento dela, ela tem a questão do setor principalmente energético, principalmente aqui petróleo, devido à questão dos choques de oferta e também por conta dos faltos de investimentos que foram feitos, que não foram feitos nesses últimos quase 14, 15 anos, que pode fazer com que o aumento da demanda, quando houver um repique de demanda, o preço do barril de petróleo fique mais alto e isso faz com que as petrolíferas acabem lucrando mais. E também no setor de saúde, que estão bastante baratas e estão a preços tão atrativos que, mesmo que haja a parte regulatória, maior taxa, alguma coisa assim desse gênero, o setor aceita desaforo porque já está bastante precificado, já está bastante barato. Além disso, ela fala da questão do ouro e do Bitcoin, que são reservas de valor que protegem, na visão dela, contra recessões, principalmente por conta da sua alta escassez. Outro ponto que a gente também tem para mencionar aqui é sobre o livro da Lynn Nordren, que é Money is Broken, o dinheiro está quebrado. E é justamente uma alusão que ela faz à questão financeira, né, das moedas fiduciárias, que tendem a se desvalorizar por conta do governo, tem sempre esse estímulo de ficar injetando dinheiro e de nenhum governo ter a intenção de ter uma austeridade fiscal, de controlar seus gastos, de manter as suas balanças, né, de entrada e saída bem organizadas, e isso faz com que gere-se inflação, gere-se problemas, gere-se dívidas, e tudo isso leva a uma deterioração da perspectiva, das expectativas dos investidores para a economia, para a moeda. E isso faz com que a moeda vá perdendo valor, vá perdendo valor, vá perdendo valor, até que em um determinado momento essa moeda é trocada, é substituída por outra moeda, e o mesmo vem acontecendo. E é por isso que ela acredita que as moedas do futuro é o Bitcoin, principalmente, e o ouro. Só que o Bitcoin mais do que o ouro na visão dela, porque o Bitcoin ele tem uma usabilidade muito maior, ele tem uma escassez mais garantida e não tem como ser modificado, enquanto que o ouro pode ser que ache alguma reserva em algum outro local, que aumente a sua quantidade de ouro, na sua escassez de ouro no planeta, e além da dificuldade de você transportar ouro de um ponto para o outro, enquanto que Bitcoin
é muito fácil de você fazer essas transações, de você fazer essas movimentações. É por isso que ela é uma forte Bitcoiner, como a gente fala, né? Crente aí do Bitcoin, que ele vai dominar o mundo e o sistema financeiro. Se você quiser entender mais sobre esses assuntos, eu super recomendo que você dê uma lida no livro dela. Não é tão grande. E eu acabei de ver no Twitter dela essa semana que lançou o livro dela finalmente. Então, convido vocês, se vocês gostarem, querer saber mais sobre o assunto, né? Tiver maior vontade de aprender mais sobre esse assunto, de dar uma lida lá no livro dela. Eu vou ficando por aqui. Queria agradecer a presença de vocês. Na próxima semana, a gente já vem com lives, né, ao vivo. Eu já estou em Paris neste momento, no momento que vocês vão estar assistindo isso. E aí eu vou poder estar fazendo ao vivo com vocês novamente todas as segundas-feiras lives falando sobre os grandes gestores aí da nossa economia. Um forte abraço a todos. Agradeço a presença de quem ficou aqui até o final. Peço que, se você ainda não deixou aquele seu like aqui embaixo, que deixe agora. Se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com todos os seus amigos e familiares que querem aprender mais sobre economia, finanças, gestão financeira e investimentos. Tchau, tchau e até a próxima.